1 Coríntios 1, de 18 a 25. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é eficaz. Obrigado pela sua palavra que nos ensina. Obrigado pela sua palavra, ó Pai, que nos traz verdades eternas, ó Pai. Clamamos a sua direção durante esse tempo de meditação, ó Pai. Que a explanação seja realmente dirigida pelo Teu Santo Espírito, que a sua palavra encontre guarida em cada coração aqui, ó Pai. E que saiamos transformados, ó Pai, pela mensagem da Tua cruz, ó Pai. Obrigado por Jesus Cristo, e é no nome dele que eu oro. Amém. Mas se existe ressurreição, existiu morte. Não existiu morte. Nós cantamos um cântico agora que falava sobre não sabemos o preço que Jesus pagou. E realmente nós não sabemos. Há muitos que diziam o preço foi morte de cruz. O preço foi morte de cruz. Mas o preço não foi simplesmente morte de cruz, porque muitos morreram na cruz, mas somente um foi capaz de nos salvar. E é isso que Paulo trata na epístola de 1 Coríntios. Início do cristianismo, primeiro século. Hoje, para nós, o tema da mensagem da cruz, a cruz é um símbolo cristão. A cruz a nós traz a alusão de algo muito claro, fala-se de religião. E quando você vê uma cruz, você fala de Cristo. No primeiro século não era assim. Precisamos viajar ao conhecimento intelectual do primeiro século para entender o peso e a profundidade desse capítulo e dessa fala que Paulo nos traz. O que significava o peso do poder da mensagem da cruz? Quando se falava em cruz, se pensava em morte. E quando falamos em cruz, nós também pensamos em morte. Mas como a morte pode se transformar em poder? A cruz anula a lógica humana. E é isso que vamos conversar hoje à noite. A cruz anulando totalmente a racionalidade para a conclusão humana do que eu quero e para onde eu quero chegar. Quero pensar com você talvez naqueles primeiros cristãos, os discípulos talvez de Jesus, os apóstolos íntimos deles e aqueles discípulos de perto que andavam com Jesus, homens e mulheres que criam na mensagem da cruz. Sem a mensagem da cruz, eles não tinham poder para continuar ao lado de Jesus. Pedro, um dos próximos a Jesus, um dos 3 mais íntimos de Jesus, quando perguntam, você conhecia Jesus? Não conheço esse homem. Eu falo para vocês, esse homem andava com Jesus. Eu nunca o vi. E da terceira vez que Pedro nega, o galo canta. Pedro talvez olhe e lembra do que Jesus tinha dito. E Jesus naquele momento vai à cruz. E ele é crucificado. Aqueles homens, 11 que ficaram, eles carregaram uma mensagem. Não era uma mensagem de morte. Não era uma mensagem sobre um homem que havia morrido. Porque quando Jesus morreu, para eles, alguma coisa tinha acabado. Eles abriram mão de 3 anos de tudo. Talvez no começo eles pensando, eu quero seguir esse Jesus, porque a mensagem dele é diferente. Eu imagino talvez aqueles pescadores, o próprio Pedro, a primeira vez quando ele está no barco, ele já conhecia Jesus. Mas Mateus fala que certa vez Jesus chega perto dele e fala, Pedro, eu posso usar o seu barquinho para pregar? Cafarnaum. A sinagoga ficava muito perto da onde Jesus estava pedindo o barco de Pedro. Pedro com certeza já ouvira Jesus falar. O rabi da sinagoga. Não, o Senhor pode ensinar, porque Pedro sabia que as palavras de Jesus, elas tinham autoridade. E Jesus toma o barco de Pedro. Ele ensina e Pedro distante olhando. Para mim, naquele ponto, o foco de Jesus não estava na multidão. O foco de Jesus estava em Pedro. Ele chega para Pedro e fala, Pedro, vai pescar. Senhor, nós pescamos a noite inteira. Senhor, Pedro, pesque. Talvez, Pedro, o senhor é bom na palavra, né? Eu sou bom na pesca. Mas se o senhor está mandando, eu vou de dia, numa hora que eu não devia fazer isso, eu vou lançar as redes ao mar. E o que acontece? Quando eles puxam as redes, o barco estava cheio.
Para eles não era simplesmente o almoço. Aquilo significava uma estabilidade financeira, talvez para alguns dias. Não era um barquinho. Era um barco, Pedro era um empresário, era algo que eles teriam um tempo de estabilidade. E o trecho que me arrepia quando Pedro chega e olha para Jesus e fala, Senhor. E Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, me segue e eu vou fazer de você pescador de homens. O que Pedro fez? Ele largou o barco, ele largou os peixes, ele largou a estabilidade naquela hora, porque ele falou, eu quero seguir esse homem. E Pedro e outros, por 3 anos, eles abrem mão de tudo. E eles andam próximos a Jesus, colados em Jesus, íntimos de Jesus. E Jesus falando uma mensagem de poder, mas não estava clara para aqueles homens. Em João 14, eles olham para Jesus e falam, Senhor, o Senhor começa a falar que o Senhor vai embora. Para onde o Senhor vai? Nós não sabemos o caminho para lá. Jesus fala, não se turbe o vosso coração, credes em mim. Credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai tem muitos lugares. Haverá lugar para vocês. Mas como chegaremos lá, Senhor? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não estava claro para os discípulos ainda. Jesus morre. E talvez Pedro, naquele momento, comece a pensar, o meu barco, os meus peixes, minha vida. Ele morreu. Ele morreu. Mas quando Jesus ressuscita, o caminho de Emaús, aqueles discípulos todos olhando e falando, o Senhor está vivo. Ele não ficou preso na tumba. Nós pensamos naquilo como uma história talvez distante, uma história bíblica em que talvez você já contou para as crianças, você já ouviu mensagens, mas um homem ressurreto. E eles olhando e no começo não reconhecendo, e quando eles olham e falam, és tu, Senhor. O Senhor ressuscitou. Aqueles homens carregaram uma mensagem, e não era uma mensagem simples, era uma mensagem que anulava totalmente a lógica da humanidade. E foi uma mensagem que Paulo, um pouco depois, carrega. Paulo cai no caminho de Damasco, e ele ali é impactado pelo Jesus ressurreto. E Jesus fala, você vai carregar uma mensagem. E Paulo leva essa mensagem aos gentios, e ele chega à igreja de Corinto com essa mensagem. A igreja de Corinto recebe essa mensagem. Mas como toda igreja onde tem pessoas, existem também problemas. Né? Existem problemas. Aquela igreja começou a enfrentar problemas e dificuldades. E um dos problemas era a dificuldade de pensar, eu quero pessoas que estejam à minha frente me liderando. Porque diferente de uma igreja judaica, a igreja de Corinto era uma igreja totalmente presa a uma cultura grega e a uma filosofia grega. Quando nós pensamos na cultura grega, Aristóteles era um dos que trazia a lógica. E ali nós temos muitos filósofos, muito obrigado, que tinham o seu pensamento e a maneira de pensar de um grego. Um grego não pensava como um judeu. Ele tinha outra maneira de racionalizar. E o que começa a acontecer dentro da igreja? Se você ler no capítulo 1, alguns falavam, eu sou de Apolo. Apolo era grego, Apolo era estudado, havia estudado em Alexandria, era erudito na retórica e na fala, ele sabia falar, ele era eloquente, e os gregos gostavam de ouvir aquilo. Aristóteles, apesar de não concordar com a definição de o homem como um animal, mas ele diz que o homem é possuidor da palavra, do logos. O logos era a busca da resposta para as questões que não existem respostas lógicas, como da onde o universo surge, para onde eu vou, quem sou eu. O lógico dentro do mundo, o logos dentro do mundo metafísico tenta trazer as respostas não palpáveis. Por isso, por exemplo, João tenta responder isso em João 1 dizendo: no princípio era o Logos, o verbo, e o verbo estava com Deus, e o Logos era Deus. Em 1 João 1:1, ele fala lá sobre ele ver Jesus, ele contemplar Jesus, ele poder, as mãos deles não haviam só visto, ele pôde apalpar Jesus, que era o Logos da vida. A palavra não era algo religioso, era algo filosófico, algo que trazia um questionamento muito maior do que uma resposta religiosa que eu buscava. Era a resposta de vida. E a lógica aristotélica, dentro do questionamento, ela tinha uma lógica que tinha uma resposta dentro de si mesmo e uma lógica que trazia uma resposta por questões inexplicáveis. E era disso que Paulo tentava dizer com aquela igreja. Vocês estão buscando dentro do inexplicável o que é explicável. E ele vai chegar naquela conclusão do que seria essa lógica. Outra coisa que nós precisamos entender é que a lógica religiosa dentro daquele contexto.
Quando nós pensamos em igreja e em cruz hoje, nós falamos de Jesus que salva. Você pode sair para evangelizar e alguém vai te ver e você vai falar: quem é Jesus? Quem é Jesus? Ele é o Salvador. Isso é um jargão. Todo mundo sabe isso, mas um grego não sabia isso. Para um judeu aquilo era novidade. A religião para o grego estava associada a deidades que o serviam. Cada polis ou cada cidade escolhia uma deidade a qual ela prestaria culto, e o culto estava associado a um sacrifício que eu entregaria. E o sacrifício não necessariamente estava relacionado a uma entrega física ou algo que me traria dor, mas estava associado à festa para muitos. Então, religiosidade estava associado à festança. E Paulo chega com uma mensagem diferente. Uma mensagem nova, que choca os gregos, não mais algo de um Deus que está para me servir, mas um Deus que muito mais servir escolheu morrer. Quando Paulo chega em Atos 17 no Areópago, filósofos ali, epicureus e vários outros reunidos ali no Areópago, Paulo começa a ensinar e a falar. E Paulo usa a lógica, parte da lógica aristotélica, para dizer e chegar à conclusão do que ele queria dizer. Vocês estão falando aqui sobre tantas... Eu vejo aqui que existe altar a tantos deuses. Era rica a cultura grega em deidades. E os gregos tinham muito medo de esquecer de um dos deuses, porque os deuses estavam ali para servir, mas ao mesmo tempo eles não podiam ser esquecidos. Então existia um altar ao Deus desconhecido. Um altar ao Deus desconhecido. E Paulo usa o altar ao Deus desconhecido para falar àquele povo sobre o Deus da ressurreição. O Deus da ressurreição. Era algo novo. A mensagem da cruz era totalmente nova. E ela não era simples. Paulo começa a dizer a esses irmãos de Corinto que era uma mensagem extremamente poderosa. A cruz ganha uma nova concepção, sem lógica, poder. Hoje, quando eu falo a você, a cruz salva, você responde, amém. Mas a mensagem de a cruz salva era ilógica, ela era irracional. Era como dizer uma paz terrível, ou então um amor odioso, uma alegria deprimente, uma esperança frustrante, uma calma acelerada, uma cruz que salva. Um grego não falava e não citava a palavra cruz. Um cidadão romano, ele não podia ser crucificado sem a autorização verbal ou por escrito do imperador. Um imperador para o império de milhões de pessoas. Um cidadão romano não poderia ser crucificado porque era maldição. Uma família sentada à mesa não citava a palavra cruz, porque cruz está associado àquilo que é ruim. E agora os gregos falavam: você fala de cruz dentro de um contexto de religião? Você fala de cruz dentro de salvação? Um Cristo que salva? Isso não faz sentido. Isso não é comum. Mas o nosso evangelho não precisa fazer sentido. O nosso evangelho é para ser crido. E Paulo fala naquele momento: vocês estão fazendo confusão dentro da igreja, enquanto a mensagem da cruz precisa mudar alguma coisa. O verso 18 diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. O verso 19: pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. A cruz, com essa nova concepção, ela polariza de forma nova salvos e perdidos. O mundo antigo gostava de divisões, vários tipos de divisões. Você tinha judeus e gentios. Você tinha, quando eu leio Colossenses 3, ali é muito claro o entendimento daquelas pessoas. Colossenses 3,11 diz o seguinte: nessa nova vida não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro cita, escravo livre, mas Cristo é um em todos. Eles polarizavam o mundo entre, principalmente os gregos, entre eruditos e nécios ou incautos. E Paulo agora fala que não é dessa forma. Na verdade, o mundo hoje, o verso 18 diz que a palavra da cruz ela é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos ela é poder de Deus. Talvez para você que nunca entendeu o poder da cruz, ela continua sendo loucura. E a mensagem da cruz é loucura. Eu creio em um Jesus que morre e ressuscita, é loucura. Mas se nós não pensarmos em loucura, ela não faz sentido.
porque ela é a loucura de Deus. E Deus, através da sua loucura, do seu poder, ele destrói a inteligência dos sábios. Muitas vezes a nossa mensagem, a maneira como nós vivemos esse evangelho, é na tentativa de convencimento. Nós queremos falar sobre uma mensagem da cruz que tem alguma lógica dentro dela. E quando você chega no seu serviço para trabalhar e você fala o seguinte: como foi sua Páscoa? Foi boa. O que você fez? Eu fui agradecer a morte e a ressurreição de Cristo. Você acredita nisso? Eu acredito que Jesus morreu e que ele ressuscitou. Isso não parece lógico. E aí você tenta explicar, não, mas a arqueologia prova. Se você for estudar dentro do contexto da época, você vai ver que muitos viram Jesus. Flávio Joséfos, o historiador da época, ele viu Jesus e você vai tentar provar, e você vai tentar provar, e você vai tentar provar. E a ciência vai tentar acabar com todas as suas provas. Na verdade, nós vamos ver dentro desse trecho mesmo, que a cruz ela não precisa de provas, porque ela é poder por si só. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Quem nos leva ao conhecimento do poder da mensagem da cruz é o próprio Deus. Nós queremos racionalizar o que é irracional. Não é algo sem lógica, é algo com uma nova lógica. É algo que nos mostra e nos coloca entre salvos e perdidos. Onde você está? A questão não é eu entendo ou não entendo, a questão é eu sou ou eu não sou. Eu sou um pequeno Cristo ou eu não sou. E o poder da mensagem da cruz que Paulo trata aqui, ele precisaria mudar aquelas pessoas. Eles estavam separados entre eruditos e incautos, eles estavam se separando entre judeus e gentios. Havia os que falavam que eram de Apolo, mas havia os que falavam que eram de Pedro. Eu sou de Cefas, eu sou de Pedro. Você não está guardando a lei. Pedro é aquele que no concílio de Jerusalém defendeu coisas da lei. Por isso eu sigo Pedro. E outros falavam, não, eu sou de Paulo. Paulo que trouxe a mensagem a nós. Paulo é o mensageiro de gentios. E outros, os que se espiritualizavam, né, diziam, não, eu sou de Cristo. Vocês ficam aí com as pessoas. Paulo fala, vocês estão esquecendo o que é essencial. Vocês estão esquecendo o que é essencial. Vocês estão esquecendo da mensagem da cruz, que é poder. Uma igreja viva, ela não está apegada à forma, ela está apegada à mensagem de poder da cruz. A cruz, ela transforma, e é isso que Paulo está falando. Se você não tem o seu interior transformado, você está se enganando. Você está se enganando. O poder que transforma nos faz olhar ao que é essencial. O poder que transforma não nos deixa olhar para o lado e escolher situações, porque nós já escolhemos Cristo. E quando Cristo é a minha escolha, nada tira o meu foco, nada rouba o meu alvo, porque eu faço parte dos salvos. E os salvos reconhecem quem são. Quando Paulo fala aqui que a mensagem da cruz é poder para os que se perdem, poder para os que são salvos pela mensagem da cruz, é aqueles que entendem a posição de réus. Quando olho para Romanos, Paulo falando em Romanos 8, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Ali era um termo jurídico. Assentado no banco dos réus estava eu. E Jesus olha e fala, levante-se daí. Eu, com o meu poder, investido pelo Pai em mim, me assento aqui. A ira de Deus será despejada sobre mim. Por isso ele gritou, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Sabe por que Deus se desamparou? Porque o meu pecado estava sobre Cristo. E ele pagou a pena no meu lugar. Ele pagou por mim. Quando o inimigo aponta o dedo para mim e fala, você errou, Jesus Cristo fala, não, eu não só o perdoei, como eu paguei a pena. Ele é justificado, ele é salvo, ninguém pode dizer nada. Por isso a mensagem da cruz, ela é poder. Ela é poder porque ela muda o meu destino. Antes eu caminhava ao rumo de perdição. Hoje a mensagem poderosa da cruz, é o que o trecho me fala, ela mudou o meu rumo. O meu destino era a morte eterna. O meu destino era a separação eterna de Deus. E não houve nenhuma lógica humana capaz de mudar para onde o homem iria ou queria fazer. O verso seguinte, o verso 19 até 21 dizem o seguinte, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Paulo diz ali, se você quer lógica na pregação, a mensagem da cruz não é para você.
Quem morreu por vocês não foi nenhum pensador. Onde está o sábio, Paulo fala? Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está talvez aquele filósofo que questiona todas as coisas? Onde está aquele que procura a resposta para o logos na hora da salvação? Não está, não está. A filosofia pública estava relacionada à sabedoria. Para nós hoje, a sabedoria está diretamente relacionada ao entendimento e à prudência de vida. Quando nós vemos alguém sábio dentro da nossa cultura, nós não associamos, isso não é somente a igreja. A igreja não associa, a sociedade, a cultura, não associa a sabedoria à intelectualidade. Existem, fora as pessoas dizem isso, há pessoas idosas com cabelos brancos, talvez até iletrados, mas que são prudentes na ação. Eles sabem falar, eles sabem agir. Nós associamos a sabedoria a isso. Biblicamente, nós sabemos que a sabedoria está associada ao quê? Ao temor ao Senhor. Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A sabedoria para um cristão está associado ao temor ao Senhor. Muda a minha ótica de vida. Mas para um grego, dentro desse contexto, a sabedoria estava associada à filosofia pública. Quem tinha sabedoria era quem falava nas praças, era quem chegava e tinha a resposta para o logos, é quem filosofava e pensava. E Paulo nessa hora fala, tá bom, o mundo está polarizado então entre salvos e perdidos. Cadê o sábio nessa hora? Ele continua procurando respostas e ele não tem a resposta para você. Nesse momento Paulo fala com gregos. E ele olha para os gentios da igreja e ele fala, onde está o escriba? Cadê o escriba? O letrado dentro da lei do Senhor, na Torá e nos profetas, aquele que conhece tudo. Cadê ele? Foi ele que morreu por você? A lei foi satisfeita em Cristo. Onde está o escriba agora? Onde está a religiosidade de vocês? Ela é nula quando existe poder. A lógica religiosa de gregos e judeus foi confrontada de frente naquela hora. Ambos olhando e falando, e aí? Onde está o inquiridor desse século? Muitos naquela igreja buscavam não somente a mensagem, mas a maneira como aquela mensagem seria colocada. Como essa mensagem é colocada? Não é somente o conteúdo da mensagem, mas o quão eloquente essa mensagem é dita. E Paulo olha naquela hora, onde está o inquiridor desse século questionador? Onde está o inquiridor? Nenhum deles morreu por vocês. Quem morreu foi Jesus Cristo. A cruz, ela é o poder, porque ela anula o que nós pensamos sobre certo e errado. E, meus queridos irmãos, quando nós estamos na igreja, quanto mais tempo de igreja, mais filosofia religiosa a gente assume. A gente arruma resposta para tudo. A gente assume uma maneira de viver e de se vestir. A gente assume uma maneira de falar. Tem um linguajário, jargão cristão, né? Uma semana abençoada, meu irmão. Você fala o quê? Amém. Né? E não que isso seja errado, isso é bom, mas não é o que é fundamental. Nós, às vezes, usamos carapuças a viver um cristianismo que não é a essência. Não é a cruz que me transformou. Nós tentamos viver em uma lógica religiosa, talvez como um escriba, ou numa lógica de respostas ao questionamento de um mundo que busca as respostas. Mas a nossa resposta, ela é baseada na fé. Se eu for dar respostas sobre o meu cristianismo, ele deixa de ser cristianismo, porque nós não vivemos por vistas. Nós vivemos pela fé. Quando eu tiver uma resposta de como você pode ser salvo de maneira lógica, dentro da lógica humana, a cruz perde o seu poder. Eu creio que Jesus morreu e eu creio que Jesus ressuscitou. E ponto final. Isso é fé e anula a lógica humana. É algo que nós sentimos. Não é uma sensação vazia. Filipenses, capítulo 4, lá quando Paulo está falando a Epístola da Alegria. E Paulo trata ali sobre paz, palavras totalmente associadas à alegria e paz. E lá, se não me engano, versos 5 ou 6, ele fala sobre a paz de Deus que excede todo entendimento. Ela guarda o meu coração. Ela forra. E o meu coração é minha mente em Cristo Jesus. O poder da mensagem da cruz, ele anula a lógica humana, porque ele é real. E ele transforma quem nós somos. Ele nos dá paz e tranquilidade. Ele vai de frente com o que é lógico, mas ele ilogicamente muda as sensações que nós temos. Talvez no meio de um turbilhão, quando o seu alicerce é Cristo, você tem os pés no chão e você consegue caminhar. Fala, de onde vem sua paz? Eu não sei. Eu não sei, mas eu sei que eu tenho. Da onde vem a sua segurança?
Vem do céu. Eu não sei como. Nós sabemos de onde vem, mas não existe explicação. Uma explicação lógica. Isso é Deus agindo em você, em mim. Isso é graça. Isso não tem lógica, mas é real e é vívido. Eu ouvi há um tempo atrás uma história e eu achava que aquilo era historinha, mas lendo há pouco tempo eu vi que é real. Sobre muitos dos teólogos abertos que têm chegado com uma teologia que não traz a racionalidade da palavra. Eles tentam racionalizar a Bíblia. Nós temos hoje, nós somos batistas regulares porque nós cremos na infalibilidade da Bíblia, nós cremos na inerrância das Escrituras e nós cremos na literalidade de tudo que está escrito aqui. Existe uma teologia aberta que tem tentado relativizar e alegorizar muitas coisas. E um desses palestrantes mundiais, um alemão, chegou em uma universidade de Boston, em um seminário batista da convenção. Ele chegou ali e ele tentou dizer, e na sua palestra, ele tentou anular a lógica da ressurreição. Não, Cristo não precisa ter ressuscitado literalmente para que o nosso cristianismo seja vivo. E os alunos quietos e ouvindo aquilo, porque faz parte de uma teologia aberta, uma teologia contemporânea, uma teologia que tenta responder pela lógica às questões que não têm respostas. E havia um senhor que estava limpando o salão lá no fundo. E ele estava comendo uma maçã. E ele levantou a mão na hora das perguntas. E ele falou, senhor, falou, pois não. O senhor falou tanta coisa aí, mas eu não concordo. Falou, lógico que o senhor não concorda, o senhor não é estudado. E ele comia maçã, dava uma mordida na maçã. E aquele homem comendo a maçã e mastigando a maçã. E depois de um debate entre os dois rápido, o senhor com a vassoura na mão olha para o palestrante e pergunta, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Essa maçã que eu comi, estava doce ou não estava doce? O palestrante, pela lógica, olhou para ele e falou, não tem como saber, eu não provei a sua maçã. O senhor com a vassoura falou, não fale do meu Cristo, se o senhor não provou o meu Cristo. Eu sei o que ele pode fazer, e ele é real. Ele confronta a lógica humana. Nós não precisamos de respostas, nós precisamos de Cristo. E ponto final. Eu não sei quais são as situações que você tem enfrentado. Eu não sei como tem sido o seu dia a dia. Mas eu sei de uma coisa, a mensagem da cruz ela é poder. E ela é suficiente, com a lógica dela, para nos dar a paz que excede todo o entendimento. Para nos dar estabilidade, para nos dar certeza e paz em um mundo de incertezas. Em um mundo de incertezas. Calvino, dentro desse trecho, ele diz o seguinte, precisamos dar cuidadosa atenção a essas duas coisas, que o conhecimento de toda a ciência não passa de fumaça, onde a ciência celeste não se faz presente, e que os homens, apesar de toda a sua perspicácia, são tão estúpidos na obtenção do conhecimento dos mistérios de Deus por si mesmo, como um asno é incapaz de compreender as harmonias musicais. Paulo, entretanto, não condenou expressamente nem a perspicácia natural do homem, nem a sabedoria adquirida com a prática e com a experiência, e nem o cultivo das faculdades mentais através do aprendizado. Tão somente declara que nada disso tem valor para quem adquire a sabedoria espiritual. Quando nós temos a sabedoria espiritual, a sabedoria do alto, nós não precisamos de mais nada. E quantas vezes nós não nos calamos sobre a mensagem que é poder? Eu penso que nós temos algo valioso na mão, mas nós temos vergonha, muitas vezes. Eu tenho algo precioso, mas eu não mostro. Será que eu tenho fé que isso é precioso? Parece tão bom, mas você pode achar que não é tão bom assim. Eu lembro que eu tomei um tapa na cara quando eu tinha 20 anos. Não faz tanto tempo, apesar de parecer. Faz tempo, sim. Eu lembro que eu estava no último ano de piano. Eu passei muitos anos com a minha última professora e eu ia me formar naquele ano. Miriam Mangini, uma senhora erudita dentro do meio musical, conhecedora intelectual no meio das artes, dona do Conservatório Musical Beethoven. Ela sabia tudo, ela tinha todo o dinheiro do mundo. Lá no conservatório tinha muita gente crente que tinha vivido perto da Miriam. Eu não precisava gastar o tempo da minha aula para falar de Cristo para ela, porque ela podia rir da minha cara. Eu era um garoto de 20 anos. O que eu ia falar para ela, uma mulher tão culta? E na minha última aula o Espírito Santo me incomodou. E na minha última aula eu tinha que apresentar uma peça que eu ia apresentar na formatura. Eu falei, Miriam, eu não quero apresentar, eu quero falar com você hoje. Ela, mas eu quero te ouvir. Eu falei, mas você vai ouvir outra coisa. Abri a Bíblia e apresentei que era Jesus. A Miriam ficou parada olhando para mim. E ela falou, você ficou anos do meu lado. E você nunca me falou isso.
Se eu tivesse morrido nesse tempo, ia ser culpa tua. Eu quero esse Jesus. Ela se ajoelhou comigo na sala. E ela se rendeu a Jesus Cristo. Eu saí daquela sala e fui para uma outra aula. Uma aula de história. E eu estou no meio da aula, batem no vidro. Sabe quem era? Era a Miriam. Escreve o que você falou para mim num papel. Porque eu preciso chegar em casa e contar para minha família, porque eles vão para o inferno. Eles não têm a mensagem da cruz. Falei, tá bom, Miriam. Ajudei ela a escrever. Eu fui para outra aula. A Miriam na janela de novo. Tem 3 professoras na sala. Você tem que ir lá contar para elas a mensagem de salvação. Eu falei, eu com a minha lógica, achando que ela não ia querer. E eu não tenho que querer nem achar nada, eu tenho que falar. Quem age é o Espírito Santo. É poder de Deus. É poder de Deus. Nós queremos convencer pela nossa perspicácia, pelo nosso entendimento, pela nossa sabedoria. Não! É poder de Deus. E vai de frente à lógica humana. O mais sábio desse mundo tem a sua sabedoria aniquilada, e é isso que o trecho fala. Visto como Deus na sabedoria, o mundo não o conheceu pela sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da mensagem. Os que creem pela loucura da mensagem. A cruz transforma escândalo e loucura em poder e sabedoria. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus. Ela não somente nos traz para perto, mas ela transforma o nosso pensamento, ela transforma a nossa vida. Aquilo que era escandaloso deixa de ser, aquilo que não tinha sentido passa a ter uma nova lógica, uma nova maneira de enxergar a vida. Tudo se transforma. E precisa ser transformado. Se não existe essa transformação, não existiu o poder da cruz. Nós achamos que a oração mágica salva pessoas, né? Posso te falar uma coisa? Aceita Jesus. Então ora comigo, Senhor Jesus, e a pessoa fala o quê? Entra no meu coração. Eu te aceito em meu Salvador. Em nome de Jesus, vai para o céu. Próximo. Não, é mais que isso. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E a ótica e o pensamento, a cosmovisão que gira em torno do Novo Testamento é a mudança de vida. Tiago fala que a fé sem obras é morta. Não é que você precisa de fé e obras. A fé genuína, ela traz a prática. Efésios 2 fala que nós somos chamados para as boas obras. A fé é o dom. E você é chamado às boas obras. Muda, sua vida muda. Você olha para o pecado, ele continua brilhando. Mas agora você não é mais escravo. Eu não sou mais escravo. Eu não sou obrigado a fazer mais. Eu não sou obrigado. Eu vou com a cara e caio. Aí 1 João 2 diz que, filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem. Se vocês pecarem, vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação, a substituição. A ira de Deus está satisfeita nele, pelos nossos pecados e pelos do mundo inteiro. Tem sangue suficiente para a humanidade que crê na mensagem da cruz. Ela precisa transformar escândalo e loucura em poder e sabedoria. O crente de verdade, ele muda. O crente de verdade sabe do que ele precisa. O crente de verdade não é baderneiro e não fica fazendo confusão. Porque ele sabe o que é essencial. É a mensagem da cruz. Lá no céu vai ser um lugar de surpresas. Você vai chegar no céu e falar, meu irmão, você está aqui? Pensei que você não ia estar. Você vai falar, cadê a irmã fulana? Ela não veio. Está queimando. Estou brincando. Mas vai ser verdade. Não saberemos lá. Graças a Deus isso não está... Mas tem muito lobo no meio da igreja. Eu quero dizer, eu olho para mim e penso, o que a mensagem da cruz tem feito na minha vida? Ela tem transformado escândalo e loucura em poder e sabedoria. Nós cantamos, nós falamos, mas há quem diga que o momento do louvor é um lugar onde há mais mentirosos. Tudo entregarei. Aleluia! Tudo entregarei. Não nada, Senhor. Está aqui. Como é precioso, irmão. Você não. Está bem junto a ti e juntos lado a lado.
Como nós muitas vezes tentamos ir na nossa lógica, na maneira como encaramos a mensagem da cruz, precisa transformar escândalo e loucura em poder e sabedoria. Sua oração deve ser: Senhor, eu quero vivenciar a cada dia mais o poder da cruz, porque o poder da cruz transforma e traz a paz que excede todo entendimento. O poder da cruz transforma e me dá a ótica do que é essencial para essa vida e para a vida eterna com o Senhor. Eu não quero viver preso às coisas daqui. E era isso que Paulo estava falando a esses irmãos. Vocês estão presos discutindo por coisa que não faz sentido. Quem que pregou para vocês? Um prega, o outro dá o crescimento. Mas quem é essencial nisso? É a mensagem da cruz. É o Jesus da mensagem da cruz. Ele é o fundamento. Sem ele nada faz sentido. E sem ele não há porquê. Não há porquê. Eu quero concluir com você olhando que quem nos chama é a própria cruz. A cruz, ela chama os desqualificados. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. A cruz chama desqualificados. A cruz, você pensa: Senhor, eu sou um bom crente, porque eu sou estudado, eu sei dar uma boa aula. Senhor, eu sei fazer as coisas bem feitas. Eu chego na igreja, olham para mim e falam: isso aí abafa, né? O irmão hoje vai fazer. Não. Deus precisa de quem não é. Porque quando há alguma coisa de mim, não há poder da cruz. Ele nos anula. Quando Jesus fala: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. A minha morte. O jugo de Cristo foi a morte. E aprendei, porque eu sou manso e humilde de coração. Eu preciso morrer para quem eu sou. Eu não tenho nada, eu não sou nada, a minha capacidade não é nenhuma. Quando eu coloco algo do que eu penso ser na mesa de Cristo, não há poder da mensagem da cruz. A cruz precisa de pessoas vazias do que o mundo propõe, para serem cheias do poder do Evangelho. Deus chamou os desqualificados, e glória a Deus, porque somos desqualificados, vazios de nós mesmos. E a nossa oração deve ser: Senhor, eu não quero ter nada de mim mesmo, eu quero estar cheio do Senhor. E quando nós estamos cheios do Senhor, Paulo diz ali, não há o que esperar, a não ser a verdadeira tranquilidade na vida eterna. A mensagem da cruz, ela faz sentido. E é a conclusão do que lemos hoje em 1 Coríntios 15. Porque ele ressuscitou. Porque senão a nossa fé, ela seria em vão. A gloriosa mensagem da ressurreição, ela tem a sua conclusão no ápice, no Cristo assentado à destra do Pai, porque ele escolheu morrer. Ele escolheu sofrer por mim e por você. E nós transformamos isso na historinha do culto infantil e na historinha na hora da ceia. Mas isso é poderoso, isso é tremendo. O Deus poderoso escolhe ser homem e vir viver a pele que nós vivemos. Ele escolhe pisar o chão que nós pisamos, respirar o ar que nós respiramos. E ele escolheu cravos nas suas mãos, para que o sangue dele, derramado no chão, pudesse aplacar a ira do Pai. Sabe do quê? Do pecado que só você sabe que você cometeu. E você chegou ao seu trono da graça. O véu se rasgou. Um véu de 18 metros de altura, 12 centímetros de largura. Ele é rasgado de cima e embaixo. Os homens no templo naquela hora falam: verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Nós temos acesso ao Santo dos Santos, somos sacerdotes diante de Deus. A gloriosa mensagem da cruz, ela nos leva diante do trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e graça em tempo oportuno. E o tempo oportuno é o hoje e é o agora. Nós temos essa liberdade por essa mensagem da cruz que nos chamou. Cuidado com alguns perigos. Apegar-se à forma e não ao conteúdo. Era isso que os cristãos da igreja de Corinto faziam. Quem falará melhor? Qual o conteúdo da lei melhor? Como eu posso... Paulo fala: para! Esqueçam isso, existe forma, porque tudo que fazemos traz uma forma. Mas o que é essencial não é a forma, o que é essencial é Jesus Cristo que foi morto. Ele deve ser o nosso foco. Um conteúdo com regras, dessa forma. Existe regra onde existem pessoas. A cruz trata.
Cuidado, esses irmãos se apegaram ao que não deviam se apegar. Onde as postas, o poder da cruz ele entra em ação. Onde a sua lógica tem te levado a um distanciamento da paz de Deus, que excede todo entendimento, a viverem uma nova mensagem de paz e de alegria. Uma mensagem de certeza de vida eterna. E eu não sei qual a situação da cruz, ela é suficiente a carregar a situação de vida que você tem vivido. Não existe lógica na situação, a situação não precisa de lógica. Não existe resposta. A sua situação não precisa de resposta. Você precisa do poder da cruz. E esse poder é suficiente. E mesmo dentro da igreja, podemos pedir coisas erradas. Lá havia judeus pedindo sinais. Havia gentios pedindo lógica e sabedoria. E Paulo falou: eu dou para vocês a mensagem da cruz. O que você tem pedido? O que você tem questionado de Deus? Eu digo a você, ele já te deu o filho, que era o que ele tinha de mais precioso, e nós não precisamos de mais nada. Pai, obrigado pela sua palavra que se revela a nós de forma tão clara, Pai. Ensina-nos a cada dia amarmos mais ao Senhor, quem Tu és e o que Tu fizestes por nós, ó Pai. Obrigado pela mensagem da cruz que é poderosa e que nos transforma. E é no nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém. Obrigado pela sua atenção. Sofreu, pode avaliar quem sofreu, pode se identificar.